Boa noite, sejam bem-vindos a mais esse encontro com Nivelete. Eu estou aqui todas as segundas-feiras para falar sobre temas que são relevantes para a área de treinamento e desenvolvimento. Hoje, o tema que nós iremos falar é descrição de cargos e a relevância para os processos da área de treinamento e desenvolvimento. Eu vou passear por todos os subprocessos de RH, mas vou enfatizar principalmente o que essa ferramenta, o que esse documento traz de tão importante para o profissional de treinamento e desenvolvimento direcionar suas atividades no dia a dia. Para começar, eu ouço muito as pessoas falando que esse é um documento muito burocrático. Eu ouço principalmente isso ao longo dos anos das suas lideranças, porque as lideranças elas não querem descrever aquelas atividades, elas acham difícil diferenciar um nível do outro, muitas vezes elas não querem perder tempo descrevendo quais são as responsabilidades daquele cargo. O fato é que todas as vezes que eu trabalho no século XXI, em 2021, sem uma descrição de cargos, isso faz com que eu limite os resultados da minha organização e que eu não tenha uma gestão nem organizada e muito menos clara. Porque todas as vezes que eu tenho um documento bem descrito, eu consigo fazer com que a minha gestão seja organizada, mas principalmente que ela seja transparente. Mas falar da relevância desse documento, eu primeiro preciso saber o que é a descrição de cargos. A descrição de cargo é um documento onde descreve-se a missão, responsabilidades e todo o perfil de um cargo. Então, geralmente, ela nasce do organograma daquela empresa. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho lá áreas de manutenção, tenho um gerente de manutenção, abaixo dele tem um supervisor de manutenção e abaixo do supervisor de manutenção nós temos um mecânico júnior pleno sênior e um eletricista júnior pleno sênior. É um exemplo de um organograma bem simples. A partir desse organograma, o profissional de treinamento ele vai fazer o quê? Ele vai descrever as atividades de cada um desse cargo. E descrever de que maneira? Através desse documento da descrição de cargos, onde ele vai colocar lá a missão do cargo, as atribuições do cargo, qual o perfil de escolaridade mínima, quais são os treinamentos que são obrigatórios, quais os treinamentos que são desejáveis, mas principalmente qual a diferença de um nível para o outro. Então, esse documento, ele direciona muitas ações da área de recursos humanos, dentro do processo de recrutamento até o processo de treinamento e desenvolvimento, onde eu vou falar detalhadamente de que forma ele é utilizado em cada subprocesso do RH, principalmente para que você possa entender o quanto isso é relevante para a área de treinamento e desenvolvimento e de onde nós coletamos as informações do nosso trabalho. Então, vamos começar falando um pouquinho de como o gestor pode aproveitar isso, para que ele pode aproveitar, como o colaborador pode aproveitar isso, de que forma ele pode aproveitar, como a empresa pode aproveitar isso e como o profissional de treinamento também pode aproveitar. Como esse documento ele pode servir para cada um desses profissionais dentro dos seus papéis. Para o líder, ele vai servir como um direcionamento das atividades do seu colaborador. Então, ele está recebendo um colaborador ali na área dele, e aí ele vai dizer, olha, Nívia, você foi contratada como mecânico júnior, então você tem as seguintes atribuições. Para que você possa crescer aqui, você terá que ter outros treinamentos além daqueles descritos obrigatórios aqui no teu nível 1. Então, ele vai direcionar as atividades daquele colaborador, que ele vai fazer diariamente, quinzenalmente e mensalmente. Então, ali ele vai dar uma clareza para aquele colaborador de aonde ele está e para onde ele pode ir. Eu sou muito contra, eu vejo isso muito ainda nos recursos humanos de modo geral, de eles não darem acesso à descrição de cargo aos seus colaboradores. Eu sou bastante contra isso, porque eu acho que o colaborador que inicia numa empresa, ele tem que ter acesso sim à sua descrição de cargo. Ele tem que saber onde ele está e para onde ele pode ir. Ele precisa conhecer quais são os treinamentos obrigatórios mínimos para que ele possa atuar naquela área e se ele atende aquele perfil, tá? Que muitas vezes o recrutador, ele contrata aquele profissional,
Faltam competências, ele estabelece um plano de desenvolvimento individual ou não, e muitas vezes o colaborador nem é informado disso. Então, ele precisa sim ter acesso a essa descrição de cargo. Então, o colaborador com acesso à descrição, ele vai saber o que ele tem de muito bom e o que ele precisa melhorar e gerar ali um plano de desenvolvimento individual consciente, né? Ele vai saber aonde ele precisa melhorar. E para a organização, é importante ela ter descrito quais são as atividades de cada cargo para que ela possa levar todos aqueles cargos, toda aquela estrutura para alinhar os objetivos estratégicos daquela empresa, fazer com que eles tenham uma forma de fazer dentro daquela organização. Isso está muito ligado principalmente à cultura da empresa. A descrição de cargo também passa isso, porque quando o líder ele descreve ali como é feita aquela atividade, ele está colocando como é feito dentro daquela organização, não é como é feito em outra organização. Então, a descrição de cargo ela traz muito da cultura da empresa também. E, além disso, ela ajuda todos os cargos da empresa a serem direcionados para os objetivos estratégicos da organização. Então, veja o quanto é importante ter uma boa descrição de cargo e o quanto você pode, cada um dentro do seu papel, utilizar aquilo para algo muito bom. E o profissional de recursos humanos, ele vai coletar ali várias informações, desde o recrutamento e seleção ao treinamento e desenvolvimento. Então, o que eu dou de dica para os profissionais dessa área quando estiverem criando um cargo novo? É não burocratizar muito. O que significa isso? Passa um e-mail para o gestor e diz, olha, você quer criar um cargo? Então me manda aí quais são as principais atribuições, né? Qual a ideia do cargo que você tem? E aí ele vai fazer aquilo, você vai buscar no mercado se aquelas descrições estão ok ou não, enfim, vai enquadrar dentro de um CBO e fazer uma descrição alinhada com a sua empresa. E aí depois você só devolve para a liderança validar ou não se é aquilo realmente que corresponde ao que ela precisa, tá? Então, quando a gente não burocratiza muito, a gente acaba tirando essa ideia, esse mito que principalmente as lideranças têm de que descrição de cargo é algo meramente burocrático, quando não é. É um documento muito importante para toda organização de modo geral, tendo papéis muito definidos em cada uma delas, tá ok? E dentro dos subprocessos, onde a gente aplica isso? Beleza, estou lá no processo de RH, recrutamento e seleção. Para que o profissional de recrutamento e seleção precisa da descrição de cargo? Para ele identificar o perfil de contratação de uma determinada vaga. É lá que ele vai ver qual a escolaridade mínima, quais são os treinamentos obrigatórios, quais são os desejáveis, quais são as principais atribuições, para que ele possa buscar no mercado alguém com experiência naquelas atribuições. O que acontece geralmente é que nem sempre a gente consegue buscar no mercado profissionais que atendam 100% daquela descrição. Então, o que a gente recomenda nesse caso? Que o profissional de recrutamento e seleção já gere aí um plano de desenvolvimento individual, que já vai alimentar o profissional de treinamento e desenvolvimento de uma necessidade que é da organização, ou seja, ele contratou um profissional que não atende todo o perfil, mas que atende 90% e ele quer desenvolver esse profissional. Então, ele gera ali um plano de desenvolvimento individual, que já alimenta a atividade do profissional de treinamento e desenvolvimento. Depois, ele vai aplicar a avaliação de desempenho. Por que eu já vou colocar esse processo da avaliação de desempenho como a segunda etapa? Porque a avaliação de desempenho ela é uma descrição exata da descrição de cargos. Por quê? Porque lá na avaliação de desempenho tem descrito quais são as competências técnicas e organizacionais e qual é o perfil mínimo desejado. Então, geralmente, são essas competências que são avaliadas na avaliação de desempenho. Então, o gestor avaliou aquele colaborador no período anual e ele entendeu que tem competências ali que ele precisa desenvolver. Então, ele já vai criar um plano de desenvolvimento individual que já vai alimentar novamente a área de treinamento e desenvolvimento. Considerando que nós temos também, dentro do RH, auditorias e fiscalizações, quando a sua empresa é certificada, o que diz a ISO? Que todos aqueles cargos que afetam diretamente a qualidade do produto, eles devem ser auditados, né? Então, o que a área de treinamento tem que comprovar? Que todas aquelas pessoas que estão
trabalhando ali são competentes para realizar aquele trabalho. Então, a gente precisa comprovar que aquele colaborador que foi entrevistado, naquele cargo, com aquelas atribuições, ele realmente está fazendo aquele trabalho. Geralmente, na prática, acontece da seguinte forma, né? O auditor vai na área, entrevista um colaborador e quando ele volta com recursos humanos, ele fala, olha, eu entrevistei a colaboradora tal, ela é técnica em segurança do trabalho. Ela disse que desempenha as seguintes atividades. E, além disso, ela diz que o requisito mínimo do cargo dela é esse. Então, eu quero ver se ela tem as competências que ela fala e se ela realmente executa essas atividades. Então, o profissional de treinamento e desenvolvimento vai apresentar a descrição de cargo para ele ver se ela realmente faz aquelas atribuições e também se ela atende o requisito mínimo de competência, já que ela é um profissional que afeta diretamente a qualidade do produto. Então, vejam o quanto é rico esse documento de descrição de cargo. Além disso, tem a etapa do treinamento e desenvolvimento, que é coletar tudo que tem na descrição de cargo de treinamentos obrigatórios. Quando eu vou fazer o plano anual de treinamento, eu já trago tudo da descrição de cargo que é obrigatório, porque o que é obrigatório não pode deixar de ser feito, né? Então, eu trago tudo que é treinamento obrigatório da descrição de cargos e já coloco no plano anual de treinamento. E ali, eu já alimento o PDI que veio do recrutamento e já alimento o PDI que veio da avaliação de desempenho. E aí, eu já tenho o meu plano anual de treinamento pronto para executar naquele ano. Então, vejam quanto é rico ter uma descrição de cargo, tá? Então, é importante que você, profissional, que ainda não sabe como é a descrição de cargo, tenha consciência da importância desse documento. Eu fiz uma consultoria recente com uma empresa que tem mais ou menos uns 10 anos, né? E essa empresa, ela estava querendo promover 2 colaboradoras, né? Então, o que eu observei? Que eles não tinham descrição de cargo, então eu fui lá descrever as atividades daquelas colaboradoras. Elas atuavam como assistente administrativo. Eu identifiquei que elas não eram mais assistente administrativo, mas que elas eram analistas financeiros júnior. Ou seja, elas estavam com mais responsabilidades que o cargo que elas executavam. Então, veja o quanto é importante ter uma boa descrição de cargo, porque é a partir dali que a gente vai entender se aquele cargo ele realmente tem as atribuições que são necessárias para ele, ou se eles estão assumindo mais atribuições que deveriam assumir, que foi o caso dessas pessoas. Então, entender o que é uma descrição de cargo é muito importante, né? Entender que descrição de cargo é um documento onde se descreve a missão e todas as responsabilidades daquele cargo, além de perfil, e é ali que vai trazer, aquele documento que vai trazer todo o direcionamento que o profissional precisa. E aí eu cheguei em treinamento e desenvolvimento, mas ainda existe a parte de cargos e salários também. Eu saí de um projeto recente de cargos e salários, né? E o princípio, o start do projeto de cargos e salários foi rever todas as descrições de cargos. Então, eu fiz todo esse trabalho. Só que o que acontece? Um projeto, às vezes, de cargos e salários demora uma média de um ano e meio para ser implantado. E aí, um ano, muita coisa pode mudar, como mudou na empresa onde eu trabalho. E aí, o que eu fiz? Mesmo concluindo o projeto, eu estou em processo de revisão das descrições de cargo. Porque uma descrição de cargo precisa ser revisada anualmente para saber se aumentou o escopo de responsabilidade, se eu estou cobrando muito de um profissional que não é para ser cobrado tanto. Então, aquela revisão ela precisa ser feita anualmente, tá? Mas que benefícios a descrição de cargos traz para os nossos processos? Eu falo que o primeiro benefício é ter uma empresa organizada. Depois, uma empresa transparente, porque eu contrato ali e todos os profissionais sabem onde estão e aonde devem chegar. Depois, o benefício de dar um subsídio ao processo de treinamento, mais assertividade na escolha dos treinamentos, porque eu já sei o que é obrigatório, aquilo já vai direto para o plano anual de treinamento. Eu trago ali do recrutamento o PDI, eu trago ali da avaliação de desempenho outro PDI, tudo alimenta meu plano anual de treinamento e eu executo aquilo durante o ano, tá? Fazendo com que aqueles profissionais eles estejam cada vez mais capacitados para atuar naquela organização dentro daquele cargo específico. Promoção mais assertiva também. Eu já sei que aquele colaborador, ele
está ali não porque eu gosto dele, eu tenho mais proximidade com ele, mas porque dentro do perfil que é exigido para aquele cargo, ele atende e ele pode ser promovido para aquele cargo. Então, é um plano de cargos e salários realmente coerente, são promoções realmente coerentes e transparentes principalmente, né? Outros objetivos que eu coloquei aqui é transmitir a cultura da empresa. Quando a gente vai fazer uma descrição de cargo, aquilo ali é a descrição de como aquela atividade é realizada naquela empresa. Então, ela fala muito da cultura daquela organização. Então, Nívia, como que é o modelo? O objetivo hoje não é falar de como fazer uma descrição de cargo, mas é trazer a consciência a você, profissional de recursos humanos, seja do processo de recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, que esse documento de descrição de cargo, ele é o start de tudo. Quando eu iniciei a minha primeira experiência na área de desenvolvimento humano, a primeira coisa que a psicóloga organizacional me deu foi o documento de descrição de cargos. Ela me fez ler todos os cargos daquela organização. Na época eu não entendi muito, né? Eu estava imatura na área, eu estava iniciando no primeiro período de psicologia e eu não entendia muito o porquê daquilo que eu estava fazendo. Depois, quando eu passei a fazer um tour pelas áreas, né? Eu comecei em recrutamento e seleção, eu entendi que aquele documento da descrição de cargo era um start para tudo que eu precisava. Quando eu ia contratar um estagiário, quando eu ia contratar um analista, quando eu ia contratar algum profissional, era lá que eu buscava as informações do perfil daquela vaga. E aí eu ia triar currículos de acordo com aquele perfil. Quando eu migrei para a área de treinamento, eu comecei a entender que o meu plano de treinamento era alimentado da descrição de cargo. Como? Tudo que era obrigatório anualmente, eu tinha que buscar os treinamentos obrigatórios dentro de cada perfil, né, dentro de cada descrição de cargo. E aí isso foi evoluindo, né? Aí eu fui fazer um tour na área de cargos e salários, né? Avaliar as promoções, né? Fazer os níveis. Eu entendi que existiam vários níveis ali e que eu só podia promover um profissional daquela área quando ele apresentasse todo o perfil do próximo nível. Então, assim, foi muito importante esse direcionamento que essa psicóloga me deu, porque ali eu consegui, através daquela descrição de cargos, ter uma visão da empresa como um todo, do organograma da empresa, das responsabilidades da empresa, da própria cultura, porque, como eu falei, a descrição de cargo é a maneira como aquele cargo executa aquela atividade dentro da organização. Então, não existe um modelo certo, existe um modelo apropriado para a sua organização. E aí eu trouxe aqui um modelo que eu uso na minha cabeça, eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, o objetivo hoje da nossa live não é esse, mas é fazer você realmente, que ainda não tem descrição de cargos na sua empresa, começar a estruturar esse processo, né? Começa desenhando o organograma mesmo, olha, na área de, como é que está a hierarquia na área de manutenção? Coloca, vamos descrever esses cargos, aí descreve. Como é que está a hierarquia na área de qualidade? Dessa forma, vamos descrever os cargos de qualidade. E vai começando a descrever essas atividades. Então, eu oriento muito os profissionais que atuam comigo a entenderem isso, porque enquanto eles não conhecerem a descrição de cargo, eles vão fazer um trabalho sem consistência, sem fundamentação, porque é dali que parte tudo. Quando a gente é fiscalizado no Ministério do Trabalho, por alguma questão, a gente sempre tem que apresentar a descrição de cargo daquele colaborador, né? O CBO que ele atua, tudo isso. Então, gente, vejam quanto é relevante a descrição de cargo para o negócio da empresa, mas principalmente para a atuação do profissional de recursos humanos, em qualquer subprocesso. Hoje eu estou falando muito da área de treinamento e desenvolvimento, porque eu quero que você, profissional de treinamento, consiga enxergar a riqueza que tem esse documento de descrição de cargo. Lá eu tenho praticamente todo o meu trabalho do ano. É claro que vão existir coisas que vão acontecer, mapeamento de treinamento que vão acontecer durante o ano que estão fora da descrição, porque na descrição é aquilo que é mandatório, obrigatório, mas de alguma forma já está ali. Na avaliação de desempenho a mesma coisa, tem ali um trabalho que já está alimentado por duas ferramentas. A descrição de cargo é fundamental, ela é o ponto de partida de tudo
que acontece na área de desenvolvimento humano. Então, eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo até esse momento. Tudo que eu faço aqui é trazer experiências práticas, porque eu quero que vocês pensem fora da caixinha, para que vocês vislumbrem possibilidades dentro do trabalho de vocês, para que vocês deem o primeiro passo na área de treinamento e desenvolvimento e façam a diferença no dia a dia da atuação desse profissional. Muito obrigada. Se você tiver dúvidas, vocês podem comentar aqui no meu vídeo, que eu vou responder a todas as dúvidas, tá? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui nesse momento. Até mais.